É o texto que você escreve quando já tem tudo para dizer, quando já está no final da vida. Paulo já antevê profeticamente a sua morte, a sua partida. Ele sabe que terminou a sua carreira, combateu um bom combate, está terminando em paz, sabe que chegou bem, sabe que passou por todos os processos pelos quais passou e manteve a sua fé, a sua consciência, a sua característica. É um homem que vira referência, vasto, profundo. E o que me encanta em Paulo é que ele chega no final do seu ministério aqui, no final da sua vida, pega a sua caneta, a sua tinta e vai escrever aqui novamente. E ele tem em mente um jovem, ele tem em mente um legado, ele tem em mente alguém que vai continuar a história que ele está escrevendo. E ele resolve deixar conselhos extraordinários para Timóteo nessas cartas. Aliás, todo obreiro precisa desesperadamente ler essas cartas pelo menos uma vez por ano, para não ficar tão difícil, né? Essas cartas de Paulo a Timóteo são testemunhos vivos do que de fato é essencial e fundamental no ministério cristão. E que Paulo coloca nesses 3 versículos aqui, eu fico todas as vezes que olho para esse texto espantado com a capacidade de Paulo de colocar tanto em tão pouco espaço. A Bíblia tem esse dom, fala muito sem precisar dizer demais. A Bíblia consegue colocar uma infinidade de profundidade numa frase. A Bíblia consegue colocar todo o resumo de uma história, toda a profundidade de uma vida em 3 versículos como esses. E é o que a gente vai pensar rapidamente aqui essa manhã. O que me encanta em Paulo, no versículo 3, é que ele chega para Timóteo. Ele tem em mente Timóteo, logo no começo do capítulo 2, ele fala assim, ó, tu porém. E esse tu porém de Paulo é essencial na carta. John Stott, um dos maiores teólogos que a gente teve nos últimos tempos, lançou um livro só sobre essa segunda carta de Paulo a Timóteo, um comentário, cujo tema do comentário é exatamente esse, tu porém. E ele começa a dizer o seguinte: quando nós nos alistamos nesse exército, quando nós somos chamados por Deus a esse ministério, a gente tem que ter em mente uma coisa: nós somos vírgulas de Deus numa história estranha do mundo. O mundo começa a escrever sobre malignidade diabólica, sexualidade distorcida, aí vem a igreja, vírgula, tu porém, você não. É o texto bíblico dizendo, se lá fora qualquer coisa serve, você não. Se lá fora qualquer entra coisa, tudo do jeito que quiser, com você não. Se lá fora o casamento está fadado ao fracasso, o seu não. Se lá fora qualquer coisa que vier é aceita, o seu não. Porque você é o porém de Deus nessa geração. Tu porém. Paulo começa a trabalhar com Timóteo nessa perspectiva. Você não, Timóteo. Seu tempo é um tempo complicado, mas você não. Os jovens da sua geração são complicadíssimos, mas você não. Os jogos, os movimentos que havia na Grécia e na Roma antiga podem até seduzir o povo dessa geração, mas você não. Tu, porém. Deus está nos chamando essa manhã para sermos esse porém de Deus, essa vírgula de Deus, esse mais de Deus. Essa coisa que Deus espera quebrar um padrão. Quando tudo se estabelece como uma lógica antibíblica, a igreja se levanta e diz, aqui não, nós ainda defendemos a palavra, nós ainda defendemos a graça, nós ainda defendemos a vida, nós ainda somos o porém de Deus. Só que para ser um porém de Deus dá trabalho, é por isso que muita gente não quer. Olha só o que diz o verso 3, sofre comigo. Está aí um convite que é difícil a gente ver alguém fazer hoje. Vamos ali sofrer, não é? A gente só faz convite para ganhar, vencer, bombar, detonar, já viram? Hoje a lógica que se tem é mais ou menos essa. Tanto é que aqueles que ficam pescando no aquário dos outros costumam chegar para a gente com propostas mirabolantes. Se você for lá para a minha igreja, você vai ser apóstolo, imagina? Todo dia surge uma coisa nova. É como eu disse aqui, ó, se não me engano, ontem de manhã, a gente tem hoje gente tão obcecada com essa busca pelos títulos que já querem virar JJ, Jeová Júnior. Há muita gente que não faz ideia da alegria que é permanecer na simplicidade. É bom demais saber disso. O apóstolo Paulo já começa com um convite a Timóteo, que é um convite livre de todo e qualquer ufanismo, de toda e qualquer orgulho. É um convite para sofrer, e só aceita convite para sofrer quem tem caráter o suficiente para saber que isso aqui é honesto. A Bíblia não te chamou para dar um passeio, te chamou para uma guerra, e você está aqui hoje pela glória e graça de um Cristo que conhece o lugar que você anda.
Não fomos chamados para dar um passeio no mundo. Ninguém está aqui a passeio. A gente veio a serviço do rei. É nesse reino que a gente trabalha. E o que o apóstolo Paulo coloca é tremendo. Ele começa, escute uma coisa aqui, ó. Nesse texto que nós lemos, nesses versículos, Paulo usa 3 metáforas. E cada uma delas para apontar uma das fases ministeriais. E ele coloca 3 fases ministeriais, que é o que eu quero rapidamente pensar com os irmãos essa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai mexer tremendamente com a nossa percepção, perspectiva ministerial. Olha que coisa interessante. Ele começa no versículo 3, dizia assim, ó: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que alistou para a guerra. Olhe para mim aqui, ó. O apóstolo Paulo é extremamente inteligente. É um homem que passou grande parte do seu ministério preso, e ele não jogou fora esse tempo. Toda a parte que ele passou preso, ele usou como escola. Ele analisava e observava o modo como os soldados agiam, o jeito que os soldados falavam, como conversavam entre si, e muito do que ele aprendeu na observação da cadeia, ele usou na fraseologia e na teologia dele. É tão tremendo que ele chega para Timóteo, por exemplo, lá no 1 Timóteo capítulo 4, e diz para Timóteo assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, para que te salve não só a ti, mas aos que te ouvem. Sabe de onde ele tirou isso? Da conversa dos soldados. Olha que coisa tremenda. Naquela época, o general, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem claro para os irmãos entenderem. Imagina, por exemplo, nós temos um general aqui, somos os seus soldados, e a gente está tudo acampado aqui, porque dali para frente ninguém nunca passou, é uma mata fechada, e a gente não sabe mais o que tem lá. Só que se a gente ficar acampado aqui, a gente morre, porque água e comida são escassas. O que o general fazia? O general do exército, que tem acesso a informações privilegiadas, ele ficou sabendo pelas informações que ele tem, pelos seus olheiros, que atrás daquela mata lá tem água e comida. Sabe o que ele fazia? Ele identificava um dos seus soldados, digamos que ele me chamasse aqui hoje, e dizia, na frente dos exércitos, dos soldados, ele dizia: você agora está nomeado como meu arauto, e eu quero que você vá até lá e procure água e comida e marque o caminho para nós. Eu fiquei sabendo que lá atrás tem água e comida. Nesse exato momento eu te levanto como emissário oficial do nosso exército. Você vai abrir caminho no meio dessa mata até achar a água e a comida. Aí ele olhava para mim, na frente dos meus companheiros de farda, e dizia: tem cuidado de ti mesmo, porque o caminho que você abrir, a gente vai atrás. Se você abrir um caminho para a morte, vai matar todo mundo. Mas se abrir um caminho para a vida, você salva todo mundo. Entra nessa mata e vai. Aí o apóstolo Paulo olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, porque o caminho que você vai abrir, o povo vai seguir. E se você levar para a morte, o povo vai para a morte. Agora, se levar para a vida, o povo vai para a vida. Sabe o que significa isso? Não suba aqui se você não sabe para onde vai. Só suba aqui se estiver direcionado para o caminho da graça, se estiver direcionado para a vida, se estiver direcionado para o abraço da cruz. Sofre comigo, porque Paulo está dizendo, todo soldado sabe que está no limiar da morte. Você sabe que vai para a guerra, não sabe se volta. Eu preciso lembrar aos irmãos que Paulo está falando daquela época, não de hoje. Ele está dizendo, naquela época você entrava no meio da guerra com a espada na mão, era extremamente perigoso. Ele está dizendo: eu quero que vocês entendam, Timóteo, entenda que você vai sofrer comigo a ameaça da morte. Você vai sofrer comigo o pior de todos os medos, que é o medo de saber que vai, mas não sabe de onde vem a morte. Pode vir por uma flecha. Só que tem uma coisa que eu acho tremendo, é Paulo poder dizer para Timóteo assim, ó: eu sei em quem tenho crido, eu combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo vai dizer muito sobre a ressurreição, muito da fraseologia de Paulo tem a ver com a ressurreição de Cristo. Ou seja, Paulo pode dar esse conselho para Timóteo por uma razão extraordinária. Paulo vai dizer para Timóteo nas entrelinhas: Timóteo, eu quero que você saiba que comigo você sofre, mas não morre, porque nós estamos num único exército cujo general já venceu a morte, o maior de todos os inimigos já perdeu. Então nós entramos na batalha sabendo que a gente sofre, mas não morre. Nele nós somos mais do que vencedores, e essa é a nossa alegria. Tem um poeta cristão inglês chamado John Donne, do século XVI, por ali, que eu sou apaixonado pela história dele. Na época a peste devastou a Europa, matou muita gente, e John Donne estava doente, achou que estava com a peste, se internou num quarto e achou que iria morrer. Só que resolveu escrever algumas coisas, umas percepções sobre a morte. Olha que coisa tremenda. De repente, num dado momento, ele se alegra tanto pensando sobre Cristo e a morte, que ele escreve um poema chamado Morte,
tu morrerás. Olha que tremendo. E no meio do poema ele diz assim: morte, você pensa que é a tal, a senhora de todos os horrores, só porque os venenos e as armas são emissários que você usa para tirar a vida dos homens? Você pensa que é a maior de todos os fantasmas? Não é. Você é apenas a parábola de um sono. Olha que tremendo. Aí ele escreve assim, ó: quando meu Deus me fez, ele sabia que um dia eu estaria sob o teu domínio, porque eu sou mortal. Mas aí, para que os que me amam na minha casa e a minha família não se assustassem com isso, todos os dias de noite eu durmo, e quando estou dormindo, morte, quem me ama olha na cama e pensa, parece que eu estou morto. Por isso que quando eu morrer, eles vão olhar no caixão e não vão assustar tanto, porque já me viram ensaiar para esse dia. Só que preciso te lembrar, morte, que de manhã eu acordo. Portanto, lembre, morte, um dia tu morrerás, e eu estarei de pé no teu velório, porque há uma promessa para mim e não para ti. Você já parou para pensar que você pode estar presente no velório da morte e poder glorificar a Deus, porque há vida e vida eterna? Porque quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Você pode agradecer a Deus aí por um minuto pela vida. Agradeça a Deus pela vida. É o Senhor da vida. A morte não tem mais a última palavra. Olha que coisa tremenda que é isso. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Aí Paulo começa a mostrar umas coisas, e eu acho tremendo isso. Paulo é extremamente honesto. Chama ele para sofrer, chama ele para se alistar como soldado, e começa a avisar para ele, só que tem um problema. Quando você se alista, você precisa entender que a partir de agora a sua vida mudou, as suas perspectivas e prioridades são outras. Quem se assume nesse exército e se alista nele, não fica pensando nas coisas da vida civil, para não desrespeitar, e olhe como ele coloca, para agradar aquele que o alistou. É Paulo dizendo assim: na hora que a gente está envolvido nesse exército, não dá para ficar pensando mais no que passou lá fora, porque agora a gente tem uma única opção: agradar aquele que nos alistou. É por isso que lá no capítulo 4 ele vai dizer assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. Olha o que ele está dizendo. Eu quero que você saiba, Timóteo, coloque na sua mente, na sua consciência, que toda a sua vida nada mais é do que um eterno presente diante daquele que te alistou. Portanto, viva o resto da sua vida para agradar aquele que te chamou, que se você fizer isso, nunca mais vai sair da presença dele. A sua vida toda vai ser feita dele, por ele e para ele, porque ele é o Senhor da sua casa e das suas causas. Aí no versículo 5 ele fala assim, ó: e se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, tem 3 fases nesse ministério. Primeiro, soldado. Depois vem a fase do atleta. E o atleta é espetacular, principalmente nessa época. Nessa época, provavelmente, ele está falando dos jogos públicos que haviam. E olha que tremendo. Paulo não é um alienado que se fecha dentro da igreja e não ouve o que está acontecendo no mundo. Ele sabia como haviam jogos, o que acontecia e o que era feito para ganhar. É Paulo sabendo o que acontecia no mundo de sua época. Aí eu acho espetacular, Paulo dizia assim, ó: se um atleta resolve burlar os jogos, ele perde. Ou seja, o doping não é de hoje, né? É Paulo dizendo assim, ó: sempre tem alguém querendo ganhar na mão grande, sempre tem uma malandragem em algum lugar, sempre tem alguém que vai se gabar de vitórias que nunca obteve. Eu fiquei sabendo de uma história. Um dia um homem estava dirigindo por uma cidade, de repente ele passa num celeiro muito grande, à margem da rodovia, e começa a ver vários alvos. Sabe aquele alvo com uma flecha cravada exatamente no centro? E aquilo chamou a atenção dele porque não tinha uma fora, todas as setas no centro, 100% de aproveitamento. Ele falou: não é possível, não pode existir alguém com uma mira tão tremenda. Até que ele vira a esquina e encontra um homem de aspecto meio abobalhado, com um arco e uma flecha. Ele olha de um lado, olha do outro, e só pode ser ele, só ele que está com arco e flecha. Encosta no homem e diz: me diga uma coisa, o senhor é quem atira essas flechas? E ele disse: sim, sou eu. E continuou mirando. E o homem disse: não é possível, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Eu olhei aqui, eu não vi nenhuma seta fora do alvo. Como é que o senhor consegue tal nível de acerto? Ele olha para o homem e diz: é muito fácil. Eu olho para a parede, manda a flecha, quando ela crava eu pinto o alvo em torno dela. Gênio. A gente ri, mas era para chorar, irmão. O que a gente mais tem na igreja hoje são obreiros contando histórias que nunca viveram.
contando testemunhos que o maior milagre é a gente acreditar. Há muita gente falando que não viu, há muita gente contando que não ouviu, há muita gente dizendo de uma Bíblia que não conhece, pregando um Cristo que não experimenta, porque ele está num ministério para o qual não foi chamado. Jesus não chamou você para contar histórias que não viveu, chamou você para contar as suas, a da intimidade, a do abraço, a do carinho, a dos erros. Nosso problema é que a gente está numa geração que faz de tudo só para acertar o tempo todo, precisa acertar o tempo todo. É uma geração obcecada pelo sucesso e ninguém tem sucesso o tempo todo. Aliás, isso é libertador, saber que a gente não tem sucesso o tempo todo. Graças a Deus que eu não sou perfeito, é tão bom isso, saber que a gente falha, que a gente erra, que a gente não sabe tudo, que a gente tropeça, fracassa. Se a gente juntar todos os nossos fracassos aqui hoje, a gente tem uma verdadeira comunhão. Não é verdade? Porque pelo menos ninguém pode dizer, eu nunca fracassei. Se juntar o meu fracasso com o seu, com o dele, com o nosso, a gente tem uma perfeita mesa da graça. A graça é feita de gente suja. Quer ver só? Lá em João capítulo 13, a Bíblia diz que os discípulos estão à mesa comendo, enquanto jantavam. É um advérbio de tempo. Enquanto jantavam, Jesus saiu da mesa, tirou a roupa, colocou uma toalha em volta da cintura, encheu uma bacia de água, veio e começou a lavar os pés dos discípulos. Só que o lava-pés nunca era feito no meio da refeição, sempre antes, porque ninguém está comendo, para de comer, principalmente na época que se comia com a mão, para lavar os pés de ninguém, é anti-higiênico. Ou seja, Jesus esperou todo mundo chegar à mesa, ninguém teve coragem de se humilhar para lavar os pés dos outros, eles começaram a comer com os pés sujos, e Jesus só esperando para ver se algum deles se prontificava. Eu tenho certeza que o sonho de Jesus naquela noite era, alguém vai detectar a falha. Ser líder é detectar falhas e se colocar a caminho para construir. Porque é muito fácil sentar à mesa e esconder o pé sujo debaixo dela. Aí Jesus pega e diz, já que ninguém faz, eu faço. Porque se tem uma coisa do líder, é que o líder não precisa da mesa para ser líder. Ele é líder onde ele for. Qualquer banquinho vira mesa, porque a liderança está nele, não na coisa. Jesus desce e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu acho tremendo quando ele chega perto de Pedro, Pedro fala, Senhor, palavra de ordem, do anfitrião, dono da mesa. É Pedro com o cérebro bugado, tentando chamar Jesus à realidade. Pedro acha que Jesus não está pensando, ele olha e fala, Senhor, tu, nunca se usava tu quando se usava Senhor. Era questão até de lógica. Então ele pega e bagunça tudo, Senhor, tu lavarás os meus pés. É como se Pedro quisesse dizer assim, Jesus, olha para mim, se é Senhor, não lava pé, quem é Senhor não faz isso, senhores ficam à mesa, escravos lavam pés, entendeu Jesus? É Pedro dizendo, Senhor, se eu estou entendendo bem, se o Senhor que é o Senhor da mesa está fazendo isso, e no dia que eu for o dono da mesa, eu vou ter que fazer também, então não mexe nisso não, Jesus, deixa tudo como está, senhores mandam e escravos trabalham, para que mexer nisso? Aí Jesus olha para Pedro e fala, se eu não te lavar, é difícil Jesus ser radical, aqui ele é, se eu não te lavar você está fora, você não faz parte comigo, você não participa do meu movimento. Aí Pedro tenta dar uma de super crente, fazer aquilo que a gente faz até hoje, espiritualizar fracassos. Ele olha e diz assim, Senhor, então lava tudo, as mãos e a cabeça. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha para mim aqui para você entender uma coisa tremenda. Na época, os rituais religiosos de purificação continham rituais de lavagem das mãos e rituais de lavagem da cabeça. Dos pés não. Dos pés era ritual doméstico do escravo. Então Pedro está pensando mais ou menos como a gente pensa ao espiritualizar as nossas crises. É Pedro dizendo assim, Senhor, eu entendi, já que tem religião na mão, religião na cabeça, o Senhor quer botar religião no pé e religionar tudo. Aí Jesus diz, muito pelo contrário, você já está limpo nos pés e a cabeça, as mãos e a cabeça, agora me interessam os teus pés. Olha o que Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com o que você faz, nem com o que você pensa, porque pela minha palavra isso já foi tocado. Hoje eu quero olhar teu chão, o lugar que você pisa, de onde você veio, a história que escondeu debaixo da mesa. Hoje me interessa a tua casa, a tua família, a tua história de intimidade no lar. É como se Jesus dissesse para Pedro, hoje eu quero mexer nas coisas mais terríveis da sua vida, eu posso? É como se Jesus dissesse a Pedro, Pedro, dá acesso a mim, a tua intimidade escondida debaixo da mesa. Aí ele lava os pés dos discípulos. Agora escuta uma coisa aqui, olha que coisa tremenda. Ele está falando do atleta agora. Paulo fala para Timóteo, o atleta não pode competir se contar uma história que não é dele, se tentar ludibriar as regras, se quebrar o padrão. Olha o que ele está dizendo. Timóteo, eu quero que você guarde.
Vai chegar um tempo na sua vida que você vai ser chamado no seu ministério como um soldado, bom soldado. Interessante, olha para mim aqui, ó. Tem uma coisa que é belíssima nesse texto. Raramente a Bíblia coloca a ética antes do fazer. É interessante isso aqui, ó. Por exemplo, o bom samaritano, ninguém chama ele de bom, ele recebe o nome. A ética vem antes do nome. Aqui ele é bom soldado. Olha que tremendo, porque um soldado não é apenas uma máquina de matar, senão ele não é justiça, ele é justiceiro. Aqui a ideia é que ainda que soldado e armado, ele é bom, porque o caráter dele representa o de Cristo, e ele não vem para tirar a vida, mas para dar a sua, se preciso for. Bom soldado de Cristo. Ele é atleta, mas dá uma olhada no versículo 6. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Eu tenho a sensação de que Paulo respira fundo e diz, olha, tem uma coisa aqui, ó. Paulo olha para Timóteo e está dizendo mais ou menos assim, Timóteo, vai ter uma fase que é muito difícil, que é a do agricultor. E eu preciso lembrar os irmãos mais uma vez que ele não está falando dos agricultores de hoje, mas daquela geração, que levantava muito cedo, que não tinha tecnologia que se tem para arar o campo hoje, que fazia tudo à mão, raiz, literalmente. Olha que coisa tremenda. Tomara que você entenda o que eu vou falar aqui agora. Olha para mim aqui, ó. Olha o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, você foi chamado para um ministério que você não faz ideia da profundidade da grandeza que ele tem. Você vai alcançar 3 fases ao longo da sua vida ministerial, e isso eu vivo, nós vivemos, todos os que estão aqui dentro hoje vivem ou vão viver. Primeiro você vai ter a fase do soldado, ou fase tremenda. Você tem companheiros de farda, você está na guerra, é faca no dente, você vai para cima, você batalha, você expulsa demônio, você jejua, você ora, você vai para cima, você sente que está lutando todos os dias, é uma guerra, a fase do soldado é tremenda, mas acaba. E aí vem a fase do atleta, talvez a mais bonita, mas a mais perigosa, que é quando você tem multidão aos seus pés. É quando você prega e todo mundo dá os tapinhas nas costas. É quando você é fantástico, todo mundo te ama. Você é presidente, você está por cima, você consegue, você é celebrado, é cercado por todos os lados. Por todo lugar que você vai tem alguém, até bajuladores aparecem. Maquiavel dizia, foge dos bajuladores. Eles são como o carvão, apagado te suja, aceso te queima. Só que essa fase também acaba. Aí Paulo olha para Timóteo e fala, mas vai vir a fase do agricultor, Timóteo. Nessa fase você não tem companheiros de farda, nessa fase você não tem aplausos da multidão, nessa fase você é solitário. Nessa fase você acorda de manhã, pega a semente, joga no chão e crê que Deus vai dar a bênção, a chuva e o solo para que ela possa romper o chão acima dela e crescer. Você vai ter que acreditar no Deus que lida com a criação, você vai ter que andar sozinho, você vai ter que adorar a Deus, mas saiba de uma coisa, na primeira fase é do soldado, você corre risco, na segunda fase é do atleta, a fama pode te matar, mas nessa fase aqui você é o primeiro a colher dos frutos, porque nessa fase aqui você tem comunhão, você tem intimidade, santos silêncios, aproximação da graça, você tem um contato com Deus tão tremendo, porque não tem o barulho da multidão, não tem o aplauso do povo, não tem tiro para todo lado, é só você, Deus e o chão. Só você, Deus e a graça. Eu acho tremendo, o apóstolo Paulo viveu muito isso aqui, ó. Muitas essas metáforas de militares. Acho tremendo, por exemplo, na Epístola aos Filipenses, que é uma das que eu mais gosto. O apóstolo Paulo trabalha com aquela carta, porque Filipos era na época considerado uma espécie de mini Roma. Eles gostavam de andar como os romanos, de estratificar a sociedade igual aos dos romanos. Eles tinham tudo que os romanos tinham, tanto é que eles gostavam e se gabavam de dizer, somos cidadãos romanos. Aí o apóstolo Paulo escreve para eles, a nossa cidadania está no céu, não é essa daí que vocês devem ter. Aí de repente, o apóstolo Paulo preso, a Bíblia vai dizer que ele estava preso com os pretorianos da casa de César, e esse é o problema grave. Porque os pretorianos eram soldados altos, de ombros largos, que recebiam salário dobrado, para não correr o risco de serem corrompidos pelos presos, porque só cuidavam de presos do palácio, alta periculosidade ou inteligência, e Paulo era os dois. Aí a Bíblia tem uma coisa que é tremenda, os da casa de César, que expressão tremenda. Quando você vai estudar sobre isso, olha que coisa interessante, eu estava lendo sobre isso, o escritor diz assim, ó, que na época, os pretorianos, eles tinham turnos de 6 horas, imagine isso aqui comigo, ó. Eu sou o apóstolo Paulo, eu estou preso a um pretoriano, imagina que hoje, 6 horas da manhã, chega esse primeiro homem, alto, forte, um brutamontes, ele pega uma corrente mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, e se acorrentava a mim, e ficava das 6 da manhã até o meio-dia ele saía, chegava outro, do meio-dia até as 6 da tarde mais um,
Aí chegava outro, 6 da tarde, ia até meia-noite, e depois de meia-noite às 6 da manhã, mais uma. Então Paulo, num período de 24 horas, ele tem acesso a 4 pretorianos diferentes. Irmão, você ficar acorrentado a Paulo 6 horas, é ouvir Bíblia 6 horas. Paulo era uma máquina. Porque ele sempre esteve preso, mas o evangelho não. Tanto é que no final da carta ele começa a mandar um monte de recomendações. Saúda um aqui, saúda outro lá. De repente ele para e fala: ó, os da casa de César vos saúdam. Eu ganhei um monte, tem uma congregação lá dentro. Porque onde eu estou envolvido com a graça. E se a graça está em mim, eu abro o caminho, eu facilito trajetórias. Deus me chamou para vencer esse mundo. Eu sou o porém de Deus. Numa geração que acha que acerta sempre. Deus te trouxe aqui essa manhã para você sair livre de toda uma geração que tenta te encaixotar e enjaular nas lógicas e nas perspectivas delas. Você foi chamado para ser um porém de Deus, numa geração que tenta encaixotar a gente. Que você saia daqui essa manhã completamente restaurado. Eu queria finalizar minha participação aqui, fazendo uma pontezinha com essa do agricultor, que é tão velho já, no caso do texto. Paulo está dizendo para o agricultor aqui, já no sentido de que ele está no final da vida, está sozinho, não tem nem muita gente para ajudar ele, está só plantando as suas sementes e esperando a morte. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 21, a partir do versículo 15, mais uma vez houve guerra entre Israel e os filisteus. É a última guerra bíblica que Davi vai. E é tão tremendo isso, porque Deus fez um ajeitamento poético na história de Davi. Quando Davi entra na história das guerras e se torna o guerreiro de Israel, ele faz isso lutando contra o filisteu, que é Golias. Agora que ele vai sair da história das guerras, ele vai enfrentar mais um filisteu, estranhamente parente do gigante. Olha como que Deus faz, amarra as pontas. Olha que coisa tremenda. Aí, a Bíblia vai dizer que começa uma guerra entre os filisteus e Israel, e Davi com os seus soldados desceu para a peleja. Ele aprendeu uma lição, irmãos. Porque lá no capítulo 11 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que quando os reis estavam na guerra, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava pelo terraço. Olha a lógica de Davi. Está em guerra e ele resolveu não ir. De tarde estava dormindo, parecendo alguns obreiros que descansam de manhã, repousam à tarde e dormem à noite. Davi está passeando pelo terraço, o olho perdido, olhando para a mulher dos outros. Deu problema, o que ele faz? Agora ele está velho, está cansado, mas vai guerrear. Ele sabe que se ficar dá problema, ele resolve ir, é soldado também. Só que no meio da guerra a Bíblia é tão tremenda, 2 Samuel 21:15 diz que Davi se cansou. E como é bom lembrar que os nossos grandes líderes também cansam. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Imagina Davi cansado. Tenta imaginar que agora ele percebe que está velho, o cabelo que era ruivo agora é branco. Os músculos agora é a pele flácida, denunciando que o guerreiro se foi, porque o tempo destrói qualquer guerreiro. Ninguém vence a briga contra o tempo. Uma propaganda antiga diz que quando aos 15 anos você viaja atrás de diversão, aos 35 você viaja atrás de descanso, mas aos 55 viaja atrás dos 15. É ou não é verdade? Tempo. Ele passa e arrebenta com a gente. Agora Davi está cansado no meio da guerra. Imagina essa cena comigo. Davi cansado no meio da guerra, encosta numa árvore, quem sabe para puxar um fôlego. Aí a Bíblia diz que Isbi-Benob, um dos descendentes do gigante, um parente do gigante, está de longe com uma espada nova e uma lança que pesava 300 ciclos, coisa de mais ou menos 3 quilos e pouco. Imagina, segurando aquela lança, ele olha e diz assim, ó, intentou no coração matar Davi. Ele pensou, hoje é meu dia de sorte. Os deuses da guerra conspiram ao meu favor, vou virar um poema. O homem que matou Davi e por tabela ainda vingou Golias. Eu estou feito, eu vou virar o poema dos poemas. Irmão, olha que coisa. O texto bíblico traça uma trama de modo a nos levar a ver que Davi morreria por uma morte desonrosa. Simplesmente ser morto por um rapaz com uma espada nova. O experiente Davi morto por um inexperiente. Seria terrível. Só que enquanto ele está vindo lá para matar Davi, tem alguém de olho aqui, ó, chamado Abissai, filho de Zeruia, parente de Davi, só olhando de longe. Abissai já teve com Davi lá na caverna de Adulão. Abissai já teve com Davi na hora que o bicho pegou pesado, ele estava junto. Ou seja, nunca descarte quem Deus bota do seu lado hoje. A Bíblia diz que Abissai chegou no meio, entre o rapaz e Davi, matou, Davi nem percebeu, matou o rapaz. Aí a cena é tremenda. A Bíblia diz que os valentes de Davi se juntaram em torno dele. Imagina a cena, Davi velho, desnorteado, sem saber o que está acontecendo, cansado, o rapaz morto no chão, a lança para um lado, a espada nova para o outro, Abissai com a espada sangrando. Os seus líderes e valentes se juntam em torno dele e dizem 2 frases. Se dizem só a primeira, matavam Davi ali, porque a primeira é, nunca mais virá conosco a guerra. Imagina,
Eles olharam para Davi e falaram: você não vem mais com a gente. Só que olha a segunda frase: para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha o que eles estão dizendo para Davi: Davi, coloca na tua cabeça que você já bateu, hoje você só brilha. Quanto mais você brilha, mais a gente bate. Acende a lâmpada que a gente acerta. Se você brilhar, a gente não erra. Quando você brilha, a gente bate, Davi. Queria que por um momento você agradecesse a Deus por qualquer cabecinha branca que você viu no ambiente. São as lâmpadas da graça. Quanto mais elas brilham, mais a gente que é jovem bate. E Deus faz a bênção das gerações. A gente só está aqui hoje porque Ele não divide gerações, Ele junta gerações. Paulo, Timóteo, jovens, velhos, lâmpadas e soldados. É o que a gente é aqui hoje, para a glória de Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor.